Olá, meu nome é Amália Fávero, da PUC Campinas, sou a presidente da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia e do 20º Congresso Acadêmico de Cardiologia da SBLC. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, nossos ouvintes, e vamos começar hoje o nosso primeiro dia do congresso com o nosso pré-evento, no qual organizamos algumas palestras mais interativas, workshops. Teremos agora a palestra sobre abordagem de casos clínicos, teremos sobre o projeto SBC Vai à Escola, teremos também no período da tarde uma palestra sobre ausculta cardíaca, um quiz interativo de desafios de eletrocardiograma. Também teremos uma palestra falando sobre a produção de trabalhos científicos. A nossa programação foi feita especialmente para vocês, acadêmicos das ligas de cardiologia. Esperamos que vocês gostem muito e que seja um dia muito proveitoso. Agradecemos também aos mais de 1.000 inscritos no nosso congresso e daremos então início às nossas atividades. Gostaria de passar agora a palavra para a Raira, que vai apresentar os nossos parceiros do congresso. Bom dia, eu sou a Raira Moura, sou acadêmica do 4º ano da Medicina Unicid, e eu gostaria, em nome de toda a comissão organizadora do nosso evento, agradecer aos nossos patrocinadores, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, a Sociedade Paranaense de Cardiologia, a ABAC, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Cirurgia, a AEMED São Paulo, que é a Associação dos Estudantes de Medicina do Estado de São Paulo, a Servier do Brasil, a Morte Telemedicina, a Cardioaula, a SJT Educação Médica, a Fibra Cirúrgica, a Whitebook, a Editora Ateneu, a MedCoach e a MedAula. Fica aqui o nosso muito obrigado por fazerem parte desse evento. Agora eu gostaria de chamar o Murilo para mostrar para vocês um pouquinho como vai acontecer o check-in. Olá, pessoal. Meu nome é Murilo, sou acadêmico de medicina do 3º ano da Faculdade de Barretos. Agora eu vou explicar um pouquinho como fazer o check-in. Eu fiz um vídeo, tá no nosso YouTube. O nome do vídeo é Como Realizar o Check-in. Lá tem o passo a passo. É importante que vocês façam a inscrição em cada uma das atividades. Entrem pelo Even 3. Entrem na aba Programação e façam a inscrição em cada uma das atividades. Depois disso, ao longo da aula, na aba Transmissão Online, lá no Even 3, vai ser liberado o check-in. Lá do lado de comentários está escrito credenciamento. Então, vocês vão ter que ir lá e clicar em credenciamento. E aí vai aparecer confirmar a presença. Vocês têm que ir lá confirmar a presença. Então, é basicamente isso. Podem mandar e-mail para a gente com qualquer dúvida. Não percam a aula para fazer o check-in. Então, a gente vai deixar um tempo a mais para vocês fazerem o check-in depois, tá? Então é isso. Agora eu vou passar a bola para o Arthur. Thank you. Bom dia, pessoal. Me chamo Arthur de Ávila, sou estudante do 3º ano de Medicina na Universidade Fevale, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Faço parte da atual gestão da SBLC e sou diretor de comunicação do 20º Congresso Acadêmico de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Ligas de Cardiologia. Bom, para dar início ao nosso pré-evento, eu irei chamar o Dr. Lucas Trindade para ministrar a palestra sobre abordagem de casos clínicos. O Dr. Lucas Trindade é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos, possui residência médica em cardiologia pelo Hospital Sírio-Libanês, possui também residência médica em clínica médica pelo Hospital Santa Marcelina e atualmente é preceptor da residência em cardiologia pelo Hospital Sírio-Libanês. Sejam todos bem-vindos ao nosso pré-evento e chamo aqui conosco o Dr. Lucas Trindade. Boa aula. Muito bom dia a todos. Queria agradecer a todos da organização desse pré-evento.
Queria agradecer ao Arthur, ao Murilo, à Raira, à Amália, pelo convite novamente de participar de um evento da SBLC. Me apresentando novamente a todos, meu nome é Lucas Trindade, sou cardiologista aqui em São Paulo. Atualmente sou preceptor da residência de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e atuo como cardiologista e intensivista na Rede Dora aqui em São Paulo. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com vocês um pouquinho sobre casos clínicos, uma abordagem de casos clínicos, principalmente relacionados a emergências cardiológicas. É para ser uma aula interativa, é para ser uma aula leve, hoje é sábado, 8 da manhã, então eu vou tentar estimular vocês a fazer o raciocínio todo comigo. A ideia é que a gente discuta 5 casos clínicos. Eu não quero discutir somente fisiopatologia, eu quero também fazer algo como um raciocínio clínico que todos devemos ter para chegar num local final. Ou seja, como se comportar numa emergência, como que a gente vai entender, analisar esses pacientes, a gente vai discutir bastante disso. Ao final da aula eu estarei totalmente disponível para responder dúvidas, seja aqui ao vivo, seja por e-mail, WhatsApp, o que vocês quiserem. Durante a aula, a gente vai ter algumas enquetes. A Amália vai me ajudar enquanto eu estou apresentando. Na hora da enquete, ela vai orientar todos a como fazer a votação, a como responder as enquetes para a gente fazer algo mais interativo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e iniciar a apresentação. Muito bem, acho que todos estão vendo. Qualquer coisa, o pessoal da organização do evento, por favor, me interrompa. Então, vamos lá, pessoal. Sala de emergência e abordagem de casos clínicos. Aqui a gente tem que ter muita atenção. Eu vou tentar falar sobre os 5 principais casos clínicos que a gente enfrenta na vida e quero tentar tirar bastante dúvida de todos. Então, vamos lá. Caso clínico 1. Identificação, muito importante. Aqui eu fui mais sucinto, masculino, 60 anos. Mas não se esqueçam, a identificação do paciente tem que ser completa. Sexo, idade, profissão, religião, estado civil, etc. A gente tem que realmente entender quem é o nosso paciente. Tem muitos problemas de religião, tem muitos problemas de onde o paciente veio, o paciente pode ser nigeriano, francês, tudo isso vai atrapalhar a nossa avaliação, inclusive da história do diagnóstico. Esse caso clínico 1, masculino, 60 anos, ou seja, temos um homem idoso com dispneia intensa, 18 horas. Sempre que a gente for fazer diagnóstico, a gente vai ter que fazer todo aquele raciocínio clássico, diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico, diagnóstico etiológico. Com tudo isso, facilita muito a gente. A queixa principal dele, então, vem algo como dispneia. Isso me traz algo como um diagnóstico sindrômico de dispneia. E isso é muito vago, muito amplo. A gente tem que entender mais profundamente para chegar a algum diagnóstico. O paciente previamente assintomático. Assintomático, digo, do ponto de vista cardiovascular. Isso aqui eu já estou querendo dizer que é um paciente que não apresentava dor torácica anginosa, dispneia, síncope ou palpitações. Assintomático do ponto de vista cardiovascular, e que refere início de dispneia, mesmo em repouso, a cerca de 18 horas, evoluindo com desconforto respiratório importante nos últimos 30 minutos. Um paciente sem sintomas, com falta de ar há muitas horas, e que piorou bastante em 30 minutos, e atualmente dispneia em repouso. É uma história que chama bastante atenção, até do ponto de vista crítico. De antecedentes, e aqui nos antecedentes é muito importante. Quando a gente fala de emergências cardiovasculares, o histórico do paciente vai ajudar muito a gente. Vai levar muito o norte de como seguir o raciocínio todo. Então, temos aqui um paciente com uma hipertensão resistente. Quando eu digo hipertensão resistente, para todos lembrarem, é uma hipertensão arterial sistêmica crônica, onde o paciente faz o acompanhamento e não consegue fazer o controle de pressão, mesmo com 3 classes de drogas, sendo uma delas um diurético tiazídico. E aqui a gente percebe na conciliação medicamentosa que já temos um paciente em uso de BRA, em uso de bloqueador de canal de cálcio, em uso de diurético tiazídico, em uso de espironolactona, em uso de beta-bloqueador. São 5 classes de drogas. Todas elas em doses boas a ótimas. Não temos subdose aqui. E mesmo assim é um paciente com hipertensão não controlada. Ele conta para nós que ele vem há muitos anos sem um controle adequado, sempre aumentando o remédio, também relacionado a má aderência medicamentosa. Isso é uma história muito boa e você tem que perder tempo para conversar com o paciente. Não é só hipertenso. É como hipertenso que toma, quando que trocou o remédio, qual é a relação dele com o remédio, em que momento foi otimizado, em que momento foi suspenso. E, além disso, é um paciente tabagista. Então, chama atenção, um idoso, masculino, com hipertensão resistente, tabagista, provavelmente um alto risco cardiovascular global e que apresenta dispneia intensa 18 horas. Está muito claro para a gente, perfeito? Vamos ao exame físico. Exame físico completo, isso aqui é muito importante. Paciente irregular, estado geral, ou seja, eu já não gostei do paciente,
Você está numa porta, está numa UPA, está no seu hospital universitário, está num hospital particular, em qualquer lugar. Se você colocou que o paciente está em regular estado geral, você já não gostou do paciente. Tem alguma coisa errada que te incomoda. Hidratado, corado, acianótico, anictérico, afebril, não apresenta turgência jugular. O exame neurológico também, pessoal, mesmo quem quer ser ortopedista, oftalmologista, cardiologista, temos que saber fazer um exame neurológico lindo, maravilhoso, perfeito. Aqui eu fui rápido e específico, mas o exame neurológico tem que ser muito bem feito. Aqui eu coloco um Glasgow Coma Scale de 15, paciente alerta orientado, ok. Pupilas isocóricas fotorreagentes, ok. Sem déficit neurológicos focais. Aqui sendo sucinto, tudo bem, mas lembrar, tem que avaliar disartria, afasia, déficit sensitivo, déficit nos 4 membros, perfeito? Tem que avaliar todos os pares cranianos. É importante um exame neurológico completo. Quando a gente fala em emergências cardiológicas, envolve muito exame neurológico. Da parte cardiovascular, ruídos cardíacos regulares, ou seja, imagino que esse paciente esteja em ritmo sinusal, não imagino que ele tenha alguma fibrilação atrial em um ritmo muito irregular, em 2 tempos, sem sopros audíveis. Já não identifico, pelo menos, nenhuma valvopatia ou nenhuma doença cardíaca estrutural de base. Percebemos um paciente taquicárdico, 115 batimentos por minuto, e com a pressão no membro superior direito, que é igual no membro superior esquerdo, de 210 por 120. Uma pressão absolutamente elevada. A gente vai discutir mais para frente. O que eu já quero chamar atenção, já chamei a atenção do exame neurológico completo. E quando a gente está numa emergência, capaz de enfrentar emergências cardiológicas, se a gente fizer um raciocínio mínimo e seguir um checklist, a gente vai conseguir ganhar tempo e dar diagnóstico mais rápido. Se você tem um paciente grave, já meça a pressão nos 2 braços. Você pode fazer muito bem aqui um diagnóstico diferencial de dissecção de aorta. Perfeito? Se você simplesmente entender que isso vai ter que ser um modus operandi seu numa emergência, isso já vai te dar muito ganho no seu dia a dia para diagnóstico de doença grave. Então aqui a gente já tem pressões iguais dos 2 membros, absolutamente elevadas. Parte pulmonar, murmúrios vesiculares presentes com estertores bilaterais até terço superior. O cara estertora até ápice. Taquipneico, frequência respiratória de 28, desconforto respiratório, saturando 88% em ar ambiente. Um paciente absolutamente hipoxêmico. Hipertenso, estertorando, hipoxêmico. Tá claro o exame físico? Abdômen, nada que chame atenção. Flácido indolor, DB negativo, ruídos hidroaéreos presentes, sem visceromegalias ou massas palpáveis. Aqui é a mesma coisa. O paciente está com dispneia, dor torácica, mas eu tenho que fazer um exame físico completo. Quando eu falo massas palpáveis, eu não quero só falar da parte abdominal em si. Estou buscando um aneurisma de aorta abdominal também, que não tenha sopros abdominais, também buscando aneurisma de aorta abdominal. Se eu fizer um exame físico muito completo, muito detalhado, muito com método, eu vou conseguir fazer diagnóstico diferencial muito rápido. Paciente bem perfundido, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, não apresenta edemas em membros inferiores, não há sinais de TVP, pulsos periféricos em membros superiores e membros inferiores são presentes e são simétricos. Exame físico bem feito e completo. O que mais chama atenção, um paciente em regular estado geral, taquicárdico, hipertenso até o talo e que tem uma alteração pulmonar importante. Com esse caso clínico simples e direto e reto, e com esse exame físico, quais são as hipóteses diagnósticas iniciais que chamam a atenção de vocês? E se vocês fossem escolher uma hipótese diagnóstica, qual seria a principal? Vamos para a enquete com a Amália agora. Olá, pessoal. Nós vamos usar para fazer as enquetes o site do Kahoot. Tá o link no chat e também tem na descrição do vídeo. O PIN aqui é 955451. Vocês podem ir entrando. Nós vamos aguardar um pouquinho vocês entrarem.
Nós vamos usar ao longo de toda a aula, tá, pessoal? Então, não desliguem depois da primeira pergunta. Acho que nós podemos começar a primeira pergunta. Peraí, o pessoal ainda está entrando. Podemos ir, então. Primeira pergunta. No celular ou no site de vocês, vai ter as cores. Mas vocês olhem aqui na nossa tela que tem as opções, as hipóteses diagnósticas e avaliem de acordo com o caso clínico que o Dr. Lucas falou, qual é a hipótese mais provável para vocês. Vamos lá, pessoal? O pessoal está respondendo. Tempo encerrou. A maioria colocou que era IC descompensada. Muito bem. Vamos discutir, então, aqui agora. Muito obrigado, Amália. Vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei um slide para vocês para fazer diagnóstico diferencial, para discutir tudo isso. Nós falamos sobre o diagnóstico sindrômico. Temos uma dispneia, a dispneia a esclarecer. E isso envolve muita coisa. Quando a gente fala de diagnóstico topográfico, a gente pode pensar em tudo. Aqui eu separei 3. Eu estou pensando muito mais no sistema cardiológico, cardiovascular, na parte pulmonar, incluindo circulação pulmonar, e aqui, etiologia infecciosa. Sempre que pensarmos em todas as causas, a gente pode pensar em autoimune, causas traumáticas, causas neurológicas, causas reumatológicas. Perfeito? A gente pode pensar em tudo. E é sempre importante que a gente abra bastante a cabeça. Quando a gente fala em emergência cardiovascular, não tem muito o que inventar. A gente não pode enrolar demais. Não é um diagnóstico que pode demorar muito tempo. Então, é história, exame físico, diagnóstico. Vamos embora. Se a gente não tem um diagnóstico definitivo, a gente pelo menos tem que entender um diagnóstico sindrômico e o que temos que fazer para continuar a investigação e iniciar tratamento. Pensando do ponto de vista cardiovascular, a gente lembra de síndrome coronariana aguda, sempre infarto com supra, síndrome coronariana sem supra, que envolve infarto sem supra e angina instável. E lembrar, nem todo paciente com síndrome coronariana vai apresentar dor torácica. Muitos pacientes vão apresentar sintomas atípicos, e o mais importante dos sintomas atípicos é a própria dispneia. Entretanto, as populações que mais apresentam sintomas atípicos, lembrem, são mulheres, idosos, diabéticos, e não nos esqueçamos dos doentes renais crônicos, dos pacientes com demência. Dissecção de aorta também pode ser, envolve também uma síndrome de dor torácica e dispneia. Esse paciente não me parece classicamente, mas eu não consigo jurar por Deus. Mas ele não tem nada que me lembre de dissecção de aorta, apesar de eu não descartar.
É um paciente que não tem aquela dor torácica de forte intensidade, com radiação para dorso, não tem alteração de pulso em membros. Insuficiência cardíaca descompensada, que foi a principal resposta de todos, tem que estar dentro, sim, do nosso diagnóstico. O que me chama a atenção para ser insuficiência cardíaca descompensada? Dispneia, sinais de congestão, principalmente pulmonar. Entretanto, algumas coisas não me chamam tanto a atenção para ser insuficiência cardíaca descompensada. Quando eu falo em ser descompensada, o principal paciente que eu vou pensar é um paciente com disfunção ventricular. Um paciente que tem a fração de ejeção abaixo de 40%. Nesse paciente, algumas coisas não me chamam a atenção para esse paciente ter disfunção miocárdica importante. Ele não tem histórico de insuficiência cardíaca. Ele diz que ele acompanha com o cardiologista por hipertensão, não por insuficiência cardíaca. Isso já me leva, apesar de eu não conseguir descartar, mas já me leva para um outro raciocínio. Segundo, esse paciente não toma medicamentos específicos, super específicos para insuficiência cardíaca. Por exemplo, apesar de fazer uso de Ecobra, beta-bloqueador e espironolactona, esses 3 também podem ser usados para hipertensão resistente. E ele não faz uso de diurético de alça, como furosemida, geralmente bastante usado em pacientes com insuficiência cardíaca. Terceiro, o exame físico do paciente não me chama atenção em relação a uma congestão sistêmica. É um paciente que não apresenta edema de membros inferiores, não apresenta turgência jugular. O que ele mais apresenta é um edema pulmonar. Mas outros sinais e sintomas para diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca ele não apresenta. De insuficiência cardíaca ele não apresenta. Entretanto, está na nossa manga. Quando a gente fala da parte pulmonar, quando eu falo em circulação pulmonar, embolia pulmonar, claramente pode levar a dispneia. Esse paciente tem idade, é tabagista, ele tem bastante coisa para evoluir com tromboembolismo venoso, como trombose venosa profunda, evoluindo com embolia pulmonar. A gente pode tentar entender se é embolia pulmonar ou não. Edema agudo de pulmão? Muito provavelmente é o que a gente está falando. O que nós temos de clínica e de exame físico? Um puta de um edema agudo de pulmão. Um paciente estertorando até ápice. Outra coisa, comparando edema agudo e insuficiência cardíaca descompensada. Lembrem da insuficiência cardíaca, eu falei que o paciente não tinha sinais e sintomas. Era um paciente assintomático previamente do ponto de vista cardiovascular. Ele começou com dispneia muito rapidamente. Foram nas últimas horas e com piora a 30 minutos. Então, uma progressão de um paciente assintomático para um paciente hipoxêmico em 12, 18 horas. Uma evolução muito rápida. O que me chama muito a atenção, não de uma insuficiência cardíaca descompensada, que geralmente demora dias, semanas, é uma evolução mais lenta e progressiva. O edema agudo de pulmão já tem uma fisiopatologia de um extravasamento alveolar muito grande e muito rápido. E muito relacionado também à hipertensão. Lembrem que esse paciente chega com diagnóstico de hipertensão de 210 por 120. Então, será que estamos frente a um edema agudo de pulmão hipertensivo? Fisiopatologia bate, exame físico bate. Para mim, neste exato momento, somente com história e exame físico, o que mais me chama a atenção é edema agudo de pulmão. Eu colocaria em segunda opção uma insuficiência cardíaca descompensada por tudo isso que eu falei para vocês. Pneumotórax hipertensivo gerando dispneia e hipoxemia? Pode ser também, mas a ausculta não me chama atenção para ser um pneumotórax. O exame físico já me ajuda muito nisso. E da parte infecciosa? Um paciente que chega com dispneia a poucas horas, evoluindo com hipoxemia, saturação de 88 em ar ambiente. Será que é uma infecção pulmonar bacteriana? Hoje em dia, eu que trabalho em emergência, em hospital, em UTI, tudo é Covid. Será que pode ser Covid? Tudo isso a gente tem que colocar na manga, a gente tem que fazer algum raciocínio para chegar num diagnóstico etiológico definitivo. Está claro para vocês a grande diferença do meu raciocínio em relação ao edema agudo de pulmão hipertensivo e a uma IC descompensada? Vamos mais para frente para ver se a gente consegue bater essas ideias. Perfeito. O que fazer agora? Vocês estão numa UPA, acabaram de se formar, estão no internato, qualquer coisa, atendendo um paciente. Pegou esse paciente, o que você vai fazer agora? Meu amigo, o paciente é grave? É grave. Nós estamos falando de um idoso com fatores de risco para doença cardiovascular, com desconforto respiratório. Além disso, ele apresenta alguma disfunção orgânica aguda importante? Ele apresenta alguma lesão de órgão-alvo? Sim, é um paciente que está saturando 88%. Meu amigo, se você vai fazer esse paciente ficar rodando um hospital inteiro fazendo exame? Não. Você vai levar ele imediatamente para a sala de emergência. Pode estar lotado, você pode não gostar do emergencista, é problema seu. Você vai achar um canto para ele na emergência. Esse paciente não pode ficar desassistido.
ele precisa ficar assistido. É um paciente grave, com disfunção grave, desaturando em ar ambiente. Encerrou o assunto, é sala de emergência. Quando a gente fala em sala de emergência, tem aquela dica do ACLS. Todo mundo que se move, ganha move. Monitorização, oxigênio e veia. Para que ele vai para emergência? Para ficar num ambiente legal? Não, porque ele tem que ser monitorizado. Monitorização multiparamétrica. Aferição de pressão arterial a cada 5 minutos, aferição contínua de frequência cardíaca no monitor e oximetria contínua. Todo paciente hipoxêmico já vai ganhar suplementação de oxigênio com catéter nasal de A2, com máscara não reinalante, com máscara de Venturi, com ventilação não invasiva e, se necessário, ventilação mecânica após intubação orotraqueal. Você vai oxigenar esse paciente. Você não vai deixar ele desaturando lá fora, pelo amor de Deus. E imediatamente você vai garantir um acesso venoso. Você vai garantir alguma forma de infundir rapidamente medicamento. Mesmo que você não saiba o que fazer. Eu não sei se eu dou soro, diurético, antibiótico, noradrenalina, eu não sei. Mas você tem que garantir algum acesso para imediata terapia. Tá claro? Pegou um paciente grave, fez o exame físico, você já consegue tomar a primeira conduta ali. Não vem me pedir hemograma, vamos primeiro salvar o paciente. Tá claro isso para vocês? Isso é muito importante quando a gente está falando de emergência cardiovascular. Agora sim, ele está quieto na emergência, está bonito, monitorizado, você já colocou um catéter de oxigênio, ele já está calmo, melhorou a saturação, o que você vai querer primeiro para continuar a sua investigação? Aqui eu coloquei já um checklist. O que você vai ter que fazer para todos os pacientes graves que você enfrentar numa emergência, pensando em emergências cardiovasculares? Meu amigo, nunca deixe de pedir um laboratório completo, um eletrocardiograma de 2 derivações e um raio-x de tórax. É o mínimo para eu conseguir fazer, para prosseguir. Você pode achar que não é infarto, me pede um eletro, pelo amor de Deus. Você pode ter certeza que é outra coisa, mas me pede um raio-x de tórax. Ah, não, mas aqui no meu hospital a gente economiza dinheiro. Tá bom, meu amigo, mas eu juro por Deus que a gente precisa fazer uma boa medicina e a gente precisa ter um perfil completo laboratorial e bioquímico desse paciente para a gente entender o que a gente está falando. Incluindo hemograma completo, função renal, eletrólitos, proteína C reativa, avaliação hepática, seja de lesão hepática, como TGO e TGP, seja de função hepática, como albumina, coagulograma, por exemplo, bilirrubinas, ou seja mesmo de uma parte canalicular, como fosfatase alcalina e gama-GT. Mas é alguma avaliação, algo que me ajude. Estamos frente a um paciente grave. Com isso, uma gasometria e lactato, para a gente avaliar principalmente acidose respiratória ou metabólica. E sempre que a gente pensar da parte cardiovascular, biomarcadores. Biomarcadores cardíacos, como troponina e BNP, NT-proBNP. E também um dímero D, por exemplo, vai ajudar muito a gente a avaliação de algumas doenças. Por exemplo, COVID, por exemplo, embolia pulmonar. Tudo isso a gente tem usado bastante esse marcador inflamatório de trombose, que é o dímero D. Perfeito? Esses 3 aqui eu não tenho dúvida que a gente tem que pedir. Vou pedir ecocardiograma para todo mundo? Não. Eu vou seguir se for necessário, se eu tiver à disposição, se for pertinente ao meu caso. Vou pedir tomografia? Tomografia é muito utilizada na emergência. Tomografia de crânio, tomografia de tórax, tomografia de abdômen. Ajuda muito a gente a dar diagnóstico. Hospitais que têm essa capacidade de fazer tomografia na emergência, eu não estou falando de hospitais privados, vai ser de muita valia para diagnóstico diferencial. A gente vai dar contraste para esse paciente para fazer uma angiotomografia de tórax. Aqui, quando eu falo angiotomografia de tórax, eu estou principalmente pensando em circulação pulmonar. Estou pensando em embolia pulmonar. Eu já vou levar esse paciente rápido para uma tomografia de tórax? Não, tem que seguir todo. Mas fica na nossa manga. É sempre um exame que vai estar na nossa manga quando a gente fala em emergências cardiovasculares. E lembrar a todos, a angiotomografia de tórax, a gente vai conseguir fazer o descarte de 3 doenças caso a gente faça o protocolo correto. Mas além de embolia pulmonar, fazendo uma protocolo TEP, a gente vai conseguir fazer uma tomografia com contraste em determinados pacientes para avaliar coronárias, uma angiotomografia de coronárias na emergência, para descartar síndrome coronariana aguda, e também a gente pode fazer uma angiotomografia de aorta. Então a gente está falando em circulação pulmonar, coronárias e aorta. A gente fala que é a angiotomografia de triplo descarte. Pacientes com síndrome de dispneia, síndrome de dor torácica, que você não sabe qual é o diagnóstico dos 3, muitas vezes a gente manda para tomografia triplo descarte. Faz esse protocolo e você consegue fazer a avaliação de circulação pulmonar, aorta e coronária. Mas, dizendo tudo isso para vocês lembrarem,
e saber que isso aqui só depois da avaliação inicial. E depois, angiografia coronariana. Tem muito paciente que chega na emergência em 30 minutos está no cateterismo. É você que vai decidir, e muito rapidamente. Tudo isso aqui vai depender da evolução, mas pelo amor de Jesus Cristo, me peçam esses 3 aqui de cara. Então vamos lá. Laboratório. Esse paciente chegou, você colocou ele na emergência, botou oxigênio, coletou rápido um exame de sangue, fez um eletrocardiograma e fez o raio-x de tórax, que são os 3 básicos, tá bem? Vamos avaliar os exames. Laboratório, vamos ver se ajuda a gente a continuar dando o diagnóstico. Hemoglobina normal, 12,6, leucócitos normais, 9.800, sem desvio à esquerda, sem linfopenia, pensando em Covid, nada que chame muita atenção para uma etiologia infecciosa. Plaquetas 345.000, função renal normal, eletrólitos normais, PCR baixo, junto com os leucócitos, e a história não me chama atenção para infecção. Da parte abdominal simples, TGO e TGP nada que chama atenção, coagulograma normal. Biomarcadores, troponina negativa, troponina I, que é troponina sensível, não ultrassensível, normal. Um BNP, que abaixo de 100 me descarta alguma coisa, entre 100 e 500 eu posso ficar na dúvida, acima de 500 eu tenho alguma coisa alterada em relação a, principalmente, hipervolemia e distensão das câmaras cardíacas. Um BNP de 150 não me chama muito atenção, mas não é normal. E um dímero D, que não está alterado, absolutamente normal também. Temos uma gasometria mostrando uma hipoxemia, com PO2 baixo, saturação, mas nenhuma outra alteração importante, com lactato baixo. Laboratório me ajudou alguma coisa? Ajudou. Ajudou a minimamente descartar alguma parte infecciosa, e pela evolução de 18 horas, eu já excluo que ele tem um infarto sem supra, por exemplo, ainda não podendo descartar uma angina instável. Laboratório, beleza. Eletro de 12 derivações. Pessoal, não se esqueçam do eletro de 12 derivações. Não adianta ser monitor, tem que fazer o eletro. E lembrem, nós temos que passar por todas as etapas da avaliação do eletro. Rapidamente falando, aqui eu tenho um eixo positivo em D1, positivo em AVF, um eixo preservado. Nós temos um ritmo sinusal, P precedendo QRS, RR regular, P positiva em parede inferior, ondas P simétricas entre si. A única coisa que chama atenção é a frequência cardíaca um pouco mais elevada, 300, 150, 100. Está mais ou menos 150 batimentos, 130, 150. Perfeito? Temos aqui uma taquicardia sinusal. Eu não consigo ver alteração de ST para pensar em supra ou infra, não vejo alteração de onda T importante, então não me chama tanto atenção para síndrome coronariana aguda a tanto. Aqui temos um eletro de uma taquicardia sinusal e nenhuma outra alteração. Aqui para lembrar para vocês, você pode estar na emergência, paciente gravíssimo, mas por favor, sigam os passos para a interpretação do eletro. Primeiro o eixo cardíaco, depois o ritmo do paciente, depois a frequência cardíaca, depois a avaliação de onda por onda P, complexo QRS, onda T, e depois os segmentos. Intervalo PR, segmento ST, intervalo QT. Se você passar por todos os passos e avaliar um, por mais bizarro que seja o eletro, você vai dar mais diagnóstico. E além disso, pedimos esse raio-x de tórax. O que chama atenção no raio-x de tórax? Sendo mais objetivo, temos uma área cardíaca um pouquinho aumentada, temos um aumento da trama vascular, com cefalização da trama vascular, de forma bilateral, aqui com aumento dos hilos pulmonares, aqui eu posso ter uma retificação do tronco da pulmonar. Tudo isso me chama atenção para um pulmão congesto. Eu não consigo falar em consolidação para pensar em infecção, eu não consigo pensar em Covid, por exemplo, apesar de não poder descartar, não é o clássico que eu estou vendo. O que eu estou vendo é um paciente congesto, principalmente por uma tubeficação de toda a trama aqui, e principalmente pela cefalização de trama vascular. Você olhando assim rapidamente, a gente vai falar que isso é um raio-x congesto. Não se esqueçam, a interpretação do raio-x também tem que passar por todas as etapas. De técnica, de posição, de partes moles, de costelas, de diafragma, seio cardiofrênico, seio costofrênico, tudo bonitinho. Aqui eu estou sendo objetivo para falar que eu tenho sinais de congestão pulmonar. Voltando, hipótese diagnóstica. Melhorou a discussão nossa? Síndrome coronariana aguda? Não me parece tanto. Dissecção de aorta? Também não. Deixei as duas que mais me chamaram a atenção no início. Indo muito mais para um edema agudo de pulmão hipertensivo, que foi o que ele chegou, do que para uma IC descompensada. Todos acompanharam o raciocínio?
com raio-x eletro, exame de sangue, que eu fiz em meia hora, eu já consegui chegar num raciocínio melhor. E isso muito rápido. Para complementar, estamos falando de uma emergência cardiovascular. Entre tomografias, cateterismo e ecocardiograma, o que você vai querer rapidamente que vai te ajudar? Se você tiver uma insuficiência cardíaca descompensada de um paciente que você não conhece, ou mesmo uma síndrome coronariana aguda, faça um ecocardiograma. Liga para o ecocardiografista, chama seu colega que sabe fazer ultrassom, dá-se um jeito para fazer um eco nesse paciente. E aqui nós temos o eco dele. Conseguimos fazer na emergência rapidamente. E o que esse eco nos mostra? Uma aorta normal, um átrio esquerdo normal, um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e um diâmetro sistólicos normais, com um septo e uma parede um pouquinho aumentada, sugerindo uma hipertrofia ventricular de um paciente hipertenso, e uma fração de ejeção preservada, pessoal. Então, se você está pensando em insuficiência cardíaca, você tem que ter um eco. Isso vai te facilitar muito. Às vezes você não consegue na emergência, mas nas primeiras horas de um hospital na UTI você vai conseguir. Então, temos um coração com ventrículo esquerdo normal, sinais de hipertrofia excêntrica, que corrobora a minha história, insuficiência mitral de grau discreto. E agora, nós temos um diagnóstico mais provável? Nós temos uma IC descompensada ou um edema agudo de pulmão hipertensivo? Eu estou muito mais para um edema agudo de pulmão hipertensivo. Eu estou frente a uma emergência hipertensiva. Lembrar, o que é uma emergência hipertensiva? É quando a pressão diastólica está acima de 120, que era o caso dele, 210 por 120, associado a uma lesão de órgão-alvo. Aqui, no caso, um edema agudo de pulmão. E a fisiopatologia é um desenvolvimento de dispneia e congestão pulmonar em poucas horas. Esse é o grande diferencial com insuficiência cardíaca. O que você vai fazer para esse paciente? Suporte de oxigênio e ventilação não invasiva. Você vai utilizar um antihipertensivo parenteral na veia. Sempre que falarmos de emergência hipertensiva, não é remédio por boca. É controle hipertensivo venoso, seja com nitroglicerina ou nitroprussiato, que são os mais usados na emergência. Lembrar, nas emergências hipertensivas, a gente não baixa a pressão com tudo. Nós temos alvos da queda da pressão arterial. Menos de 25%. Você tem que baixar no máximo 25% na primeira hora. Não é para baixar tão rápido. Você vai baixar devagar para 16 por 10 entre 2 a 6 horas. Você só vai querer normalizar a pressão do seu paciente em 24 a 48 horas. Lembrar que tudo isso aqui é por conta da contrarregulação da pressão arterial, principalmente da parte neurológica. A gente não pode baixar com tudo, que a gente pode fazer uma hipoperfusão cerebral. Além de suporte de oxigênio, além de antihipertensivo parenteral, sempre edema agudo de pulmão diurético terapia, geralmente 0,5 miligramas por quilo de peso de furosemida, dose alta, dose boa, 60 miligramas, 80 miligramas. Em 30 minutos o paciente vai ter uma vasodilatação pulmonar e uma diurese importante. E sempre um edema agudo de pulmão muito grave, com hipoxemia refratária ou suporte de oxigênio inicial. Morfina pode ajudar. O paciente diminui o estresse. O paciente broncodilata e melhora. Tá claro? Esse era um caso clássico de edema agudo de pulmão hipertensivo, se configurando com uma emergência hipertensiva. Aqui só para lembrar para vocês um fluxograma do Cardio Papers, que a maioria conhece, das crises hipertensivas. A grande diferença entre urgência e emergência é a lesão de órgão-alvo. A pressão, por definição, é a mesma, são pressões diastólicas acima de 120. Na emergência, lesão de órgão-alvo, aqui um edema agudo de pulmão. A gente vai fazer um medicamento parenteral e toda a outra orientação que eu falei, porque temos risco iminente de morte e vamos internar esse paciente em UTI. Tá claro? Esse raciocínio que eu queria que você tivesse em todos os casos clínicos. E agora eu vou tentar ser mais objetivo para fazer mais casos. Perfeito? Primeiro caso, então, de edema agudo de pulmão. Vamos mais para frente. Caso clínico 2. Masculino, 52 anos, dor torácica em aperto. Acabou. Ele tem dor torácica. Você já tem que ter um fluxograma na cabeça de como tratar esse paciente. O paciente refere dor torácica em aperto, retroesternal, forte intensidade, irradiação para membro superior esquerdo, associado a sudorese profusa, sem fatores de melhora ou piora. No momento, refere melhora importante da dor. Meu amigo é um paciente com dor torácica, típica, em aperto retroesternal, forte intensidade, sudorese e radiação para braço. Alguma dúvida? Além disso, é um paciente masculino, dislipidêmico, obeso e tabagista, com mais de 3 fatores de risco para doença cardiovascular. Exame físico. Bom estado geral.
exame neurológico normal, frequência cardíaca normal e ausculta pulmonar normal, pressão nos dois braços 14/8, ausculta pulmonar normal, exame físico abdominal normal, bem perfundido, sem edema, sem sinais de TVP, pulsos simétricos e presentes. Exame físico frustro. O exame físico não chama atenção. O que mais chama atenção é a história do paciente. É uma história típica. E o exame físico geralmente é muito frustro. Mas essa dor torácica, meu amigo, eu não tenho dúvida. Qual a principal hipótese diagnóstica? Vamos lá com a Amália. Vamos voltar, então, pessoal, lá para o site do Kahoot. Essa não tem como errar, hein? Alguma dúvida, pessoal? É difícil escolher entre A, B, C e D nessa. Perfeito. Acho que todos já viram a enquete, né, Amália? Essa a gente pode ir mais rápido, antes de ver a votação. Espero que todos tenham acertado. Vamos lá? Meus amigos, esse paciente tem 52 anos, fator de risco cardiovascular. Eu vou ficar pensando em tudo isso? Eu não vou ficar pensando em nada. Até que se prove o contrário, a minha primeira opção é síndrome coronariana aguda, a segunda opção é síndrome coronariana aguda, a terceira opção é síndrome coronariana aguda, a quarta opção é síndrome coronariana aguda, só depois eu vou pensar no máximo uma dissecção de aorta. Mas um paciente com dor torácica típica, esquece, faz todo o fluxograma de dor torácica e não inventa. Qual a conduta inicial desse paciente? O que você tem que fazer imediatamente para esse paciente? Um eletrocardiograma. Qualquer paciente com dor torácica em qualquer hospital do planeta Terra tem que ter um eletro em 10 minutos. Se vira. Não sei o fluxograma, não sei nada. Esse paciente no exame físico tinha alguma coisa que chamasse muito atenção? Não. Não tinha hipoxemia, não tinha hipotensão, não tinha nada. Ah, mas o eletro é lá no outro prédio. Meu amigo, botem no colo e leva e faz o eletro em 10 minutos. Ele não tem mais nada que você tenha que fazer tão rápido quanto esse eletro. Perfeito? Lembrar a todos, dor torácica na emergência é igual eletro em 10 minutos. Vamos lá. O que temos nesse eletro? Já não gostei tanto, já não é tão bonito quanto o outro. Primeiro eixo. Eixo positivo em D1, positivo em AVF. Eixo normal. Ritmo sinusal. P precedendo QRS, RR regular, P simétricas entre si, P positiva na parede inferior, está vindo do nó sinusal, e a frequência cardíaca normal, 300 em 50, 100, 75, 60. Entre 65 e 70 de batimento cardíaco. Ritmo sinusal. Ondas P's não me chamam a atenção. QRS, talvez eu tenha um pouquinho de sobrecarga. Talvez eu tenha uma progressão lenta de onda R na parede inferior. Talvez eu tenha uma onda Q aqui em D3. Mas eu não tenho alargamento de QRS, nada de bloqueio. E a onda T? A onda T já me incomoda bastante. Eu tenho uma onda T bífida. Eu tenho uma onda T em V1 que sobe e desce, em V2 que sobe e desce, em V3 uma onda T que sobe e desce, mas ela é mais invertida, uma onda T invertida em V4. Então, nessa parede anteroseptal de V1 a V4, eu tenho uma alteração importante da repolarização ventricular. Lembrar, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, a gente vai ter alterações de segmento ST, como supra e infra, mas não se esqueçam das alterações de onda T, que sugerem muito isquemia miocárdica. Essa aqui é uma delas. Eu não tenho um supra tão bonito, infra tão bonito, mas essa repolarização me irrita muito. Eletro, que pode ser isquêmico, mas não fecha critérios de supra. Perfeito? Fechou o diagnóstico? Não fechou. Será que essa alteração é crônica ou é aguda? Será que isso aqui é uma síndrome coronariana aguda mesmo? Esse eletro é chato, é capcioso. Mas, vamos para frente. Diagnóstico está definido? Eu ainda acho que é síndrome coronariana aguda. Mas só com eletrocardiograma eu não defini diagnóstico. O que mais que eu vou pedir? O que eu tenho que ter imediatamente desse paciente? Já mostrei para vocês. Além do eletrocardiograma completo, que a gente vai seriar, lembrar, quando a gente fala de isquemia coronariana, de coronária, é tudo muito dinâmico. Se o paciente fica hipertenso ou hipotenso, taquicárdico ou bradicárdico, tudo isso altera a perfusão coronariana. Os supras, o infra, as repolarizações podem melhorar ou piorar. O que é o eletroseriado? Eletro quando você quiser.
eletro quando chega, eletro em 1 hora, eletro depois que espirra, eletro depois que toma remédio, eletro depois que muda de setor. Vai fazendo eletro. Se tiver alterações dinâmicas de ST, sugere muito doença isquêmica, doença coronariana. Isso corrobora o diagnóstico. Falei para vocês não esquecerem, laboratório completo, e aqui, além da análise completa que você vai pedir marcador de necrose miocárdica, aqui especificamente troponina, esqueçam CKMB, esqueçam CK, é troponina para o diagnóstico de infarto, e lembrar que tem que ser seriado. Esse paciente tinha dor há 4 horas. A troponina aí, a troponina sensível, ela pode se elevar até 12 horas do início dos sintomas. Então, se você fizer uma coleta com 4 horas, às vezes você está comendo bola. Às vezes, se você fizer troponina seriada, alguma delas vai vir positiva até as 12 horas. Só pode falar que a troponina é negativa depois de 12 horas do início dos sintomas. E um raio-x de tórax. Esses 3 para todo mundo que respira. Agora, eu tenho um paciente com dor torácica típica. Meu amigo, eu preciso de um eco. Aqui, eco, eu não coloquei interrogação. Eu preciso de um ecocardiograma para discutir o caso desse paciente. As diretrizes cada vez mais têm colocado a importância do eco na emergência. A avaliação ventricular, inclusive das paredes, vai ajudar muito. E aí, depois, você vai decidir de tomografias, angiotomografia ou até um cateterismo correndo. Vamos lá. Laboratório, nada que me chame atenção, nada digno de nota, não vamos perder tempo. E a primeira troponina na hora 0, na hora que o paciente chega, normal. Mas lembrar, essa troponina foi com 4 horas de início de sintomas. Só essa troponina, você está tranquilo de mandar o paciente embora? Eu não estou. Raio-x de tórax, chama a atenção de alguém o raio-x? Área cardíaca normal, pulmão bonitinho. Cara, raio-x bonito. Não me tem nada que chame atenção. Não vamos inventar frescura aqui. Não tem nada que chame atenção. Vamos embora. O que você vai fazer agora? 52 anos, dor torácica típica. Eletro chato. Chato. Eletro feio. Mas primeira troponina negativa. O que fazer com esse paciente? Meu amigo, o diagnóstico que temos por enquanto é uma dor torácica a esclarecer. Diagnóstico sindrômico, dor torácica. Topografia, para mim é coração. Não acho que é pulmão, não acho que é mediastino, não acho que é nenhum diagnóstico diferencial de dor torácica. Para mim, por enquanto, estou falando de coração. E qual é a etiologia? Para mim é síndrome coronariana aguda, é síndrome coronariana até que se prove o contrário. Não consigo não dizer que é síndrome coronariana aguda. O que mais de grave poderia ser? Dissecção de aorta ou embolia pulmonar. Mas está lá embaixo o diagnóstico. Por enquanto, eu vou pensar nisso aqui. Algo que chama atenção de dissecção? Dor empontada, irradiação para dorso, alteração de pulso, nada que me chame atenção para isso. Exame físico não me chama atenção para dissecção. E embolia pulmonar também não. É um paciente que nem taquicárdico não está. Lembrar que a principal alteração no eletrocardiograma da embolia é taquicardia. Não me chama atenção. Sempre que eu tiver dor torácica na emergência, eu vou classificar em tipo A, B, C e D. A, definitivamente anginosa. B, provavelmente anginosa. C, provavelmente não anginosa. E D, dor torácica não cardíaca. Essa dor é típica, é dor tipo A, é clássica. E que score que vai me ajudar na emergência a fazer diagnóstico diferencial de dor torácica? Heart score. Heart score foi um score inventado para que a gente consiga entender qual é a probabilidade daquilo ser síndrome coronariana aguda. E esse paciente pontua 6. Até 3 pontos, a chance é pequena. 4 e 5, 6 já é uma chance moderada da gente estar frente a uma síndrome coronariana aguda. Se for moderado o risco, meu amigo, você vai internar esse paciente com diagnóstico de síndrome coronariana aguda até que se prove o contrário. Tudo chama atenção. A idade, fator de risco, o tipo da dor e o heart score. Até que se prove o contrário, é síndrome coronariana aguda. Definido isso, sala de emergência, meu amigo. Não deixa esse paciente na cadeira. Esse paciente não vai ficar esperando. Ele vai para a sala de emergência. Todo paciente que se move ganha move. Você vai monitorizar esse paciente. Você vai dar oxigênio se necessário. E você vai pegar um acesso venoso. Você vai continuar seriando eletro e seriando troponina, marcador de necrose miocárdica. Lembrar, você ainda não tem um diagnóstico definitivo, mas a sua suspeição é altíssima para síndrome coronariana aguda. Você vai, nesse tempo, continuar fazendo o diagnóstico diferencial de dor torácica na emergência. Pode ser dissecção, pode ser embolia, pode ser TEP, que já falei, pode ser COVID, pode ser o diabo. Você vai continuar pensando nisso. Entretanto, pela alta suspeição clínica, você já está autorizado a iniciar tratamento. Você não precisa finalizar tudo isso. Quanto mais cedo você iniciar o tratamento para a síndrome coronariana aguda, mais benefício vai ter o paciente.
O que fazemos, então, mais rapidamente? Dupla antiagregação plaquetária. Sempre o uso de AS em dose de ataque, 300 miligramas oral, associado a um outro antiagregante plaquetário, seja clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. Clopidogrel mais antigo, ticagrelor e prasugrel são novos, muito provavelmente eles são melhores que o clopidogrel. Hoje em dia já se há uma preferência por esses dois, e entre esses dois, na emergência, a gente acaba usando muito mais o ticagrelor, dose de ataque de 180 miligramas, ao invés do prasugrel, porque o prasugrel você precisa conhecer a anatomia coronariana do paciente. Esse caso específico nós não temos. Se tivesse no meu hospital, pela alta suspensão, ele ganharia 300 miligramas de AS e 180 miligramas de ticagrelor. Continuando o tratamento da síndrome coronariana aguda, eu vou fazer anticoagulação nesse paciente? Aí eu tenho que pesar. Lembra? Você tem que fazer dupla antiagregação plaquetária, mas você também tem que anticoagular esse paciente imediatamente. Entretanto, eu ainda não tenho diagnóstico. Eu posso até fazer, mas é algo a se discutir. Discute com o hemodinamicista ou eletro, discute com o cardiologista do hospital, discute se você vai fazer a anticoagulação imediatamente. Você pode esperar um pouquinho para continuar o diagnóstico. E o resto do tratamento você vai fazer? Você vai fazer nitrato no paciente? Vai, se ele tiver dor torácica naquele momento. Lembra que esse paciente chegou? No momento, refere melhora importante da dor. Apesar de uma dor torácica típica, naquele momento ele está sem dor. Por isso, eu não faria nitrato nesse momento, nem morfina. O que eu faria realmente é dupla antiagregação plaquetária. E o resto do tratamento? Beta-bloqueador, IECA, estatina? Não. Você ainda está dando diagnóstico, você ainda está com esse paciente na sala de emergência. Minimamente dupla antiagregação plaquetária, eu já estou autorizado a tratá-lo. Seguindo a investigação desse paciente, o que eu consegui na emergência? Liguei para todo mundo e o ecocardiografista desceu. E o que ele me falou? Eco normal. Isso descarta a síndrome coronariana aguda? Não. Se tivesse alterado, eu já tinha o diagnóstico e acabou. Esse paciente tem uma disfunção ventricular com uma hipocinesia de parede anterior, que é a mesma parede alterada no eletro. Meu amigo, acabou. Dor torácica, alteração eletrocardiográfica de parede anterior e alteração do ecocardiograma de parede anterior. Esse cara teve uma síndrome coronariana aguda e acabou. Entretanto, neste caso aqui, não tem alteração. Eu não confirmo o diagnóstico, mas eu também não descarto. Vamos seguir a investigação. Falei para vocês, vamos seriar eletro. Faz com 1 hora, com 2 horas, depois que espirra, depois que vai ao banheiro, depois que a pressão sobe, depois que a pressão desce. E o eletro está exatamente igual. Não me chama atenção. Não teve nenhuma alteração dinâmica, principalmente de segmento ST. Manteve o mesmo padrão. Minha suspeição ainda é alta, mas o diagnóstico não está definido. E eu dosei a troponina. Depois de 4 horas da admissão, ou seja, 8 horas após o início de sintomas e a troponina foi negativa, e eu dosei a troponina após 8 horas de admissão, 12 horas após o início de sintomas e ela veio negativa. Então eu seriei troponina em tempo hábil, que são 12 horas após o início dos sintomas, e ela permanece negativa. Está descartada a síndrome coronariana aguda? Não. O que temos, provavelmente, uma síndrome coronariana sem supra de segmento ST, e a gente vai classificar como angina instável. Ou seja, troponina veio negativo. Síndrome coronariana aguda são 3. Com supra, o eletro já dá diagnóstico. Se for uma síndrome coronariana sem supra, ou você vai ter um infarto sem supra, quando a troponina vier alterada, é um infarto, ou pela alta suspeição clínica, homem, 52 anos, fator de risco, dor torácica tipo A, heart score de 6, alta suspensão clínica. Você vai manter esse paciente com diagnóstico de angina instável, diagnóstico clínico. Mas você vai defini-lo como síndrome coronariana aguda e vai internar. Time e Grace, lembrar, toda síndrome coronariana aguda é bom que a gente classifique seu paciente de maior risco ou menor risco. Esse paciente era de moderado risco. E sempre, como você vai fazer antiagregação plaquetária e anticoagulação, você tem que avaliar o risco de sangramento. O principal score que a gente usa é o score Crusade. E esse Crusade mostrou que é um paciente de baixo risco de sangramento. Este aqui é o meu diagnóstico para eu internar e mandar esse paciente para a UTI. Vou mandar ele para a UTI, vou fazer terapia de oxigênio se necessário. Lembrar, na síndrome coronariana aguda, a gente só dá oxigênio se é abaixo de 90%. Vou fazer dupla antiagregação plaquetária, que eu já fiz na emergência. Vou iniciar a anticoagulação para ele com enoxaparina, provavelmente, subcutâneo, ou heparina não fracionada endovenosa. Vou fazer nitrato se ele tiver dor.
seja nitrato sublingual, seja nitroglicerina na veia, e vou dar morfina se ele estiver com dor. Beta-bloqueador e equibrastatina, o resto do tratamento da síndrome coronariana aguda, eu posso fazer mais para frente. Eu posso iniciar em 24 horas, em 48 horas, eu não tenho tanta pressa. Esse primeiro aqui, eu tenho que decidir logo. Esse aqui eu posso fazer depois. E o que eu não posso de pedir nesse paciente na UTI? Um perfil lipídico e metabólico para eu avaliar diabetes, colesterol, triglicérides, etc. E o que já está definido, que eu vou ter que fazer uma estratificação coronariana invasiva nesse paciente. Principalmente pelo eletrocardiograma. É um eletrocardiograma que me sugere uma alteração de parede inferior e muito provavelmente em descendente anterior em terço proximal. Eu estou falando do pior possível de angina instável que seria desse paciente. Um acometimento descendente anterior em terço proximal. Então, após a discussão de todo o caso clínico, foi decidida uma estratificação coronariana invasiva. É um paciente com alta suspensão de doença grave coronariana. Eu não vou ficar fazendo teste ergométrico, angiotomografia, ecoestresse. Eu não vou fazer estratificação coronariana não invasiva. Eu vou direto para invasiva. E em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Em 24 horas. Não preciso fazer imediatamente. Eu não preciso fazer em 2 horas, em 1 hora. Ele vai fazer no dia seguinte, mas ele vai fazer. E fizemos. Olha o que achamos aqui. Então, essa aqui é uma imagem de uma angiografia de um cateterismo. Aqui estamos vendo a artéria descendente anterior, que é a principal artéria que temos. Pega toda a parede anterior e vai até o ápice. E aqui no sinal da seta, todos percebem uma obstrução grave, uma suboclusão. Aqui está passando contraste, aqui não passa nada, passa um fiozinho e aqui volta a corar. Aqui eu tenho uma obstrução, suboclusão de 99%. Absolutamente grave, pessoal. Isso aqui foi o diagnóstico. Esse paciente não chegou a infartar. A troponina é normal, o eco é normal, mas esse paciente tinha uma suboclusão gravíssima em descendente anterior. Assim, depois da angiografia, o diagnóstico está definido. Eu não tenho mais uma suspeição clínica, eu tenho o diagnóstico angiográfico de uma angina instável por uma suboclusão de artéria descendente anterior em terço proximal. Isso aqui eu vou classificar como uma síndrome de Wellens. A síndrome de Wellens é a caracterização de uma suboclusão de artéria descendente anterior em terço proximal, levando a um quadro de angina instável, mas que o paciente não infarta. E a alteração do eletro é aquela que a gente viu clássica, que a gente pode falar de síndrome de Wellens. É uma onda T bífida, uma onda T positiva e negativa, de V1 a V4. Essa alteração é típica de alteração em descendente anterior. Se esse paciente tem um infarto, ele chega a morrer. Ele pode ter morte súbita, porque ele pega a artéria lá em cima e perde todo o coração. Então, eu queria lembrar para vocês disso aqui, síndrome coronariana sem supraangina instável, todo o raciocínio diagnóstico que a gente fez. E qual foi a conduta específica nesse caso? Angioplastia coronária com implante de stent farmacológico. Esse paciente tinha uma lesão, ele não tinha várias lesões. Ou eu vou angioplastar, ou eu vou fazer uma ponte safena, ponte mamária. Como esse paciente tinha capacidade angiográfica de angioplastar, era fácil colocar um stent. A opção foi por um stent farmacológico e não uma cirurgia. Perfeito. Caso de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Vamos para o caso clínico 3. Caso clínico 3, muito próximo deste. Masculino, 66 anos, dor epigástrica. Meus amigos, na emergência, qualquer dor do queixo para baixo, do umbigo para cima, é dor torácica. Do queixo para baixo, do umbigo para cima, não se esqueçam do coração. A dor é no estômago, mas eu estou na emergência e ele diz uma dor na região torácica. Eu tenho que pensar em síndrome coronariana aguda. É uma dor epigástrica em queimação, moderada intensidade, sem irradiação, associada à pirose. Não é uma dor tão bonita quanto a do caso 2. Vocês concordam comigo? É uma dor epigástrica, é uma dor em queimação, não tem irradiação, associada à pirose, à queimação esofagiana, após alimentação. Não é tão bonito, mas é um idoso com hipertensão, diabetes, história familiar de DAC precoce, é um doente com capacidade de ter doença cardiovascular estabelecida e que tem uma dor epigástrica. Exame físico, nada que chame atenção. Parte cardiológica normal, parte pulmonar normal, bem perfundido, pulsos ok. Exame físico frustro como outro. Qual a principal hipótese diagnóstica desse paciente? Idoso, fator de risco, dor epigástrica.
Vamos com a Amália. Vamos lá, pessoal, de novo no site do Kahoot. Estamos aguardando vocês responderem. Considerando o caso clínico que o Dr. Lucas acabou de abordar, qual a hipótese diagnóstica que vocês acreditam que seja? Para quem ainda não entrou, o PIN está aqui na tela para vocês entrarem no Kahoot. Últimos segundos, pessoal, para mandar a resposta. Tempo terminado. Bem, a grande maioria, síndrome coronariana aguda. Quase. Muito bem, pessoal. Eu acho que eu deixei muito claro que eu tenho medo de síndrome coronariana aguda. Mas esse raciocínio que vocês já tiveram é muito bom. Paciente que pode ter infarto, meu amigo, eu não vou ficar pensando em úlcera péptica, eu penso depois. Mas eu tenho que tomar cuidado. Eu posso, pensando no diagnóstico topográfico e etiológico que a gente tinha falado, tudo isso pode estar dentro? Tudo isso pode estar dentro. Tudo isso envolve desconforto torácico. Tudo bem. Mas é um paciente que eu quero pensar rapidamente em síndrome coronariana aguda. Ele tem dor torácica. Eu faço o diagnóstico de úlcera depois. Mas, por favor, descartem síndrome coronariana aguda. Qual é a conduta inicial? Eletro em 10 minutos. Eu vou fazer omeprazol, eu vou dar ranitidina, eu vou fazer buscopan composto, eu vou fazer Plasil, eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir uma endoscopia. Por favor, pessoal. Paciente idoso, com fator de risco, com dor epigástrica. A primeira conduta é um eletro. É no outro prédio, é no andar de baixo, pega no colo e faz o eletro em 10 minutos. Por favor. Para lembrar todos, quando a gente fala em dor torácica na emergência, eu falei do queixo para baixo e do umbigo para cima. Diagnóstico diferencial de dor torácica é gigantesco. Síndrome coronariana aguda, síndromes aórticas agudas, tromboembolismo pulmonar, ruptura de esôfago, pneumotórax hipertensivo, úlcera péptica, pericardite, dores músculo-esqueléticas, que são dores não cardíacas, a própria ansiedade, síndrome do pânico. O que me incomoda muito são essas 5 primeiras, pela elevada mortalidade. Paciente que chega na emergência com dor torácica, descartem estas 5. É simples, é um raio-x de tórax, um eletrocardiograma, história exame físico. Encerrou o assunto. Você já consegue muito bem, minimamente, saber para que lado você está indo. Perfeito? Não dá para pensar que é uma úlcera péptica, mandar uma ranitidina e um buscopan para o paciente e você não fazer um eletro no cara e ele está infartando. Perfeito? Lembre-se sempre, dor torácica, você quer descartar o que mata. Depois você diagnostica ansiedade. Mas tua preocupação é dar diagnóstico. Perfeito? Aí esse lazarento foi e fez o eletro. Todos vendo o eletro? Lembrem, por mais feio que seja o eletro, sigam o raciocínio para não comer bola. Eixo positivo em D1, positivo em AVF, ritmo sinusal, P precedendo QRS, RR regular, ondas P simétricas entre si, P positivo em parede inferior, frequência entre 50 e 100. Ritmo sinusal, correto? Frequência dentro do normal, já falamos. Ondas, onda P, complexo QRS nada largado, uma onda T que me incomoda aqui, mas vamos mais para frente. Segmentos. O que me chama muito a atenção desse eletro? A alteração do segmento ST. Talvez aqui em V1 não me chame tanto a atenção. Aqui eu já tenho um baita de um infradesenvelamento do segmento ST. Essa aqui é a linha de base. Aqui embaixo eu estou vendo o segmento ST. Pelo menos 2, 3 quadradinhos. Aqui eu também tenho um infra importante. Aqui eu também tenho um infra importante.
Não se esqueçam de ver o eletro inteiro. Aqui eu estou vendo as derivações precordiais de V1 a V6. Vamos olhar as outras? Olha a parede inferior, que é D2, D3 e AVF. Meu amigo, aqui eu tenho um supra de pelo menos 3 milímetros em D2, um supra de pelo menos 4, 5 milímetros em D3 e um baita de um supra em AVF de 3, 4 milímetros. Ou seja, eu tenho um eletro com infra em parede anterior, anteroseptal, e eu tenho um eletro com um supra de parede inferior. Qual é o mais grave? O que eu tenho que prestar atenção nesse eletro? É no supra, meus amigos. Lembrem disso. Um eletro que tiver um supra e um infra, o mais importante é o supra. Este infra aqui, provavelmente, é só uma imagem em espelho do supra. As derivações, elas se contrapõem. Enquanto uma vê o supra, do lado contrário, a outra vê o infra. Então, o que temos aqui? Um eletro com um supra-desnivelamento na parede inferior. Supra D2, D3 e AVF. Então, você foi esperto, seguiu o raciocínio, o paciente tinha dor epigástrica e queimação, mas você fez um eletro rápido e você fez o diagnóstico em 10 minutos de um infarto com supra. Você salvou a vida desse paciente. O diagnóstico está definido? Está definido. Eu não quero hemograma, não quero mais nada. Eu tenho uma síndrome coronariana aguda, eu tenho um infarto com supra. Sempre que a gente tiver o diagnóstico de infarto com supra, a gente tem que falar o sobrenome completo. Como eu falei, de parede inferior, é importante a gente identificar a parede do eletro para a gente pensar em qual coronária foi obstruída. Se foi a descendente anterior, se foi a artéria circunflexa ou se foi a coronária direita. Lembrar, a coronária direita irriga a parede inferior, descendente anterior, toda a parede anterior e a artéria circunflexa, a parede lateral. Sempre que a gente tiver um infarto com supra, o acometimento ventricular pode ser grave. E a gente avalia isso através do score de Killip-Kimball. Geralmente a gente fala Killip. O score de Killip avalia a congestão pulmonar durante o infarto com supra. Quanto maior a congestão pulmonar, mais doente ficou esse ventrículo. Tão doente que ele está batendo muito mal, ele está tendo disfunção e está fazendo congestão pulmonar retrógrada. Esse paciente no exame físico todos viram. É um paciente com a ausculta pulmonar limpa. Não me parecia que esse paciente tinha um acometimento ventricular tão grave a ponto de ter alteração pulmonar. Então, eu vou classificar ele como Killip 1, sem alteração pulmonar. E eu sempre tenho que classificar o risco desse paciente de morrer na internação, TIMI Grace, no caso dele é moderado, e sempre que for avaliar esse paciente, eu tenho que saber se ele pode sangrar muito. É sempre o risco-benefício trombótico e de sangramento. Vou colocar no cabeçalho do meu paciente, que ele é um paciente de baixo risco de sangramento, posso tacar dupla antiagregação plaquetária e anticoagulação sem medo. O que eu tenho que fazer agora? Meu amigo, ele chegou com dor na barriga, você fez o eletro em 9 minutos e você tem o diagnóstico. O que é que você vai fazer agora? Vai pedir hemograma, raio-x? Meu amigo, você viu um supra, você só tem que responder uma pergunta. Uma única pergunta. É como eu vou abrir essa artéria? Então, você vai ter que abrir a artéria e, claramente, começar todo o tratamento clínico. Dupla antiagregação plaquetária, anticoagulação, tudo bem. Mas primeiro eu respondo a primeira pergunta. Como que eu vou abrir essa artéria? Infarto com supra, objetivo principal, abrir a artéria que está fechada. Se tem um supra no eletro, quer dizer que você tem uma oclusão total da artéria. Não passa nada. É uma lesão transmural. E como é que você vai abrir essa artéria? Ou com uma angioplastia primária ou com fibrinólise. Se você tiver uma UPA no interior, na rodovia, você não vai ter cateterismo. Você vai ter que fazer fibrinolítico nele e você tem que ter experiência com fibrinolítico. Pelo menos saber a teoria para você fazer. Se você tiver a capacidade de fazer uma angioplastia em até 90 minutos, você vai fazer. Ou se você tiver a capacidade de fazer uma transferência hospitalar para que ele consiga fazer angioplastia em até 120 minutos, você vai preferir angioplastia. Entre fibrinólise e angioplastia, se você tiver disponível, sempre angioplastia. Então, lembrar, os fibrinolíticos, streptokinase, alteplase e tenecteplase. Lembra, você vai fazer o fibrinolítico no máximo em 30 minutos. Eu vou falar mais para frente do tempo porta-balão e porta-agulha, aquele papo todo. Mas lembrar, fez o fibrinolítico, não adianta fazer e deixar o paciente na emergência e tocar a porta. Você tem que fazer o fibrinolítico e o paciente tem que ter critério de reperfusão. Você vai repetir o eletro em 1 hora. E esse supra tem que estar muito menor, o paciente tem que estar sem dor, e o paciente pode ter feito um ritmo idioventricular acelerado, que é uma arritmia de reperfusão. Ou seja, a artéria está fechada, o músculo está sofrendo. Quando o sangue volta a fluir por aquele músculo, ele pode dar uma sentida.
E essa sentida se caracteriza como um ritmo idioventricular acelerado. Então, esse tipo de arritmia é um sinal bom de reperfusão. Aquele músculo voltou a ter sangue e fez esse tipo de arritmia. Se o paciente não tiver critérios de reperfusão, meu amigo, você fez a fibrinólise, você vai se virar para arranjar um cateterismo para ele fazer imediatamente, porque a artéria continua fechada se ele não tiver critério de reperfusão. Perfeito? E aqui, como eu falei para vocês, é importante que todos lembremos que na síndrome coronariana com supra, tempo é músculo. Nós temos que fazer tudo muito rápido e tudo correndo. Então, para que todos lembrem, o eletro é em 10 minutos. Em qualquer lugar do planeta, tem que fazer eletro em 10 minutos. O que é 30 minutos? É o tempo porta-agulha. Entre o paciente abrir a porta do hospital, você tem 10 minutos para fazer o eletro. Então, você fez o diagnóstico de supra em 10 minutos. E você tem que iniciar o fibrinolítico em até 30 minutos. Ou seja, você tem mais 20 minutos para botar ele numa maca, pegar uma veia e iniciar a tenecteplase. Não pode perder tempo, é rápido. Entre ele abrir a porta e você começar a infusão do remédio, no máximo 30 minutos. E se você for fazer angioplastia primária, você tem até 60 minutos, que é o ideal. Esse é o tempo ideal, que em 1 hora ele esteja na hemodinâmica abrindo a artéria, mas a gente considera 90 minutos na maioria dos casos. E se você for transferir o paciente, você tem até 120 minutos. Tá claro? 10 minutos para o eletro, 30 minutos para o fibrinolítico, 60 é o ideal, mas até 90 minutos para a angioplastia primária, que é o tempo porta-balão, e 120 minutos é o tempo porta-balão, caso você vá transferir o paciente. Certo? E aqui, para quem nunca viu, é só uma imagem simples de uma angioplastia. Então, acho que todos estão conseguindo ver. Essa aqui é uma lesão aterosclerótica. Esse é o balão esmaga a placa. Isso é o tempo porta-balão, que a gente fala. É o momento em que você desobstrui a artéria. E após a desobstrução, é quando você vai colocar o stent, que é esse arcabouço metálico rígido, que fica deixando essa artéria aberta, amassando toda essa placa aterosclerótica, não deixando ela voltar a obstruir a artéria. Então, essa era uma imagem só para mostrar para vocês o que é realmente o tempo porta-balão. É aquela balonada para você desobstruir de uma vez a artéria que estamos falando. Perfeito. Esse caso clínico 3 era um infarto com supra, não tem discussão. Vai fazer dupla antiagregação plaquetária, vai fazer parina, vai para UTI, você vai pensar em nitrato, morfina, beta-bloqueador, tudo bem. Mas o que eu queria falar para vocês é da rapidez com que esse diagnóstico tem que ser feito e tem que se iniciar o tratamento. Perfeito? Caso clínico 4. É uma mulher de 65 anos, uma avó, que está com cansaço há 3 dias. O paciente refere dispneia aos mínimos esforços, com início há 2 dias, com piora à noite, associado a astenia e tosse seca. Então, percebam, diagnóstico sindrômico de dispneia. Dispneia há 2 dias, com piora à noite, associado a tosse. Tem muita coisa para a gente pensar. O paciente não tem febre, não tem edema de membros inferiores, não tem outras queixas. De histórico, é uma paciente hipertensa diabética, é uma paciente que já teve doença cerebrovascular prévia, ou seja, muito alto risco cardiovascular. É uma paciente que já tem uma troca de válvula mitral por prótese biológica em 2009, por febre reumática. Então, é uma paciente que teve febre reumática durante a adolescência, durante a idade adulta jovem, teve uma alteração valvar importante, aquela válvula já não funciona melhor e foi feita uma troca de válvula mitral por prótese biológica em 2009. Além disso, é uma paciente que tem uma neoplasia de mama em tratamento quimioterápico. Pessoal, muito importantes esses antecedentes. Você imagina que você não pergunta isso aqui para o paciente completo. Emergência cardiológica, meu amigo, faça tudo completo, por favor. Certo? Veja como foi importante isso aqui para a gente. Exame físico. Paciente em bom estado geral, hidratada, corada. Exame neurológico sem alterações. A ausculta pulmonar é importante ao paciente com a prótese? Claro que é. Nós temos que ter muito critério na ausculta. Ritmo cardíaco regular. Não penso em arritmia tão grave. Em 2 tempos. Com sopro sistólico regurgitativo em foco mitral, 2 cruzes em 6. Sopro sistólico regurgitativo em foco mitral. O que isso está me dizendo? Quando vocês estiverem calma em todo o raciocínio, vocês vão pensar, sopro sistólico na mitral?
Quando o ventrículo faz a sístole, o sangue está indo para todo o corpo através da válvula aórtica. Então, durante a sístole ventricular, a válvula mitral tem que estar fechada. Se eu ouço um sopro no momento da sístole, no foco mitral, quer dizer que ela está fechada, mas ela abre de alguma forma. Ou seja, neste momento eu estou pensando em uma insuficiência mitral. Ou seja, aquela prótese, ela não fecha completamente. Eu tenho um sopro sistólico regurgitativo em posição mitral. Entretanto, é um sopro não tão importante. É um sopro de 2 cruzes em 6 cruzes. Ele não tem radiação para a linha axilar e nem para nenhum lugar do tórax. É um sopro que está ali. E lembrem, muitas vezes próteses acabam tendo sopros fisiológicos, certo? O que eu quero dizer com essa ausculta pulmonar é que não é uma ausculta tão importante. Não é uma ausculta que eu vou falar que eu estou com um problema grave na prótese. Pode ser que seja, mas a ausculta não me indica que eu tenho um problema grave nessa prótese. É uma paciente taquicárdica, 120, e é um paciente com a pressão nos 2 membros de 15/9. A ausculta pulmonar, nada que me chame a atenção, só uma saturação de 93%, nada abdominal, paciente bem perfundida, sem edema, sem sinais de TVP. Então, meu amigo, uma idosa que já teve AVC, que tem uma neoplasia em tratamento e que vem com dispneia, com esse exame físico. O que vocês acham? Vamos lá com a senhora Amália. Vamos lá, pessoal. No Kahoot. Valendo. Podem começar a responder. Para quem ainda não entrou, o PIN está aparecendo aqui embaixo, pessoal. Estamos aguardando últimos minutos. Encerrou o tempo. Vamos lá as respostas. A maioria colocou embolia pulmonar, mas teve bastante gente que colocou IC descompensada. Muito bem. Muito bom, pessoal. Gostei das respostas. Vamos voltar aqui. IC descompensada? Pode ser. Mas o que chama atenção em relação a IC descompensada? É uma paciente que tem história de insuficiência cardíaca? Nem tanto. Nem tanto. Então, apesar da dispneia com pior à noite, aqui eu não tenho diagnóstico de dispneia paroxística noturna, de ortopneia, de edema de membros inferiores, de ganho de peso por líquido, de aumento de volume abdominal por líquido. Apesar de uma história cardiológica, eu não tenho aqui dito que eu tenho disfunção ventricular, mais uma vez. Pode ser que eu tenha, a paciente não saiba. Mas não é uma história clássica de uma insuficiência cardíaca descompensada. Mas pode ser sim. O que mais me chama atenção para não ser insuficiência cardíaca? Lembra? Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca envolvem os critérios de Framingham. Então, a gente tem que buscar sinais de congestão. Congestão sistêmica e congestão pulmonar. Eu não tenho uma ausculta pulmonar com estertoração. Claro que nem todo paciente com congestão vai ter estertoração pulmonar. Os pacientes crônicos geralmente não estertoram tão bem, mas não é uma paciente com congestão pulmonar tão clara, não é uma paciente com turgência jugular, não é uma paciente com edema de membros inferiores.
Então, eu não tenho tantos comemorativos para insuficiência cardíaca novamente. E o que me chama atenção bastante para neoplasia, para embolia pulmonar, é uma paciente com dispneia, início há 2 dias, e é uma paciente com uma cirurgia cardíaca prévia em tratamento de câncer. Tudo isso aumenta, sim, o risco de embolia pulmonar. Neoplasia é, sim, um dos critérios do score de Wells, para que eu avalie a probabilidade clínica pré-teste. Então, sim, embolia pulmonar é um bom diagnóstico. Toda a discussão ainda vai envolver tudo. Eu não consigo descartar tudo. Do ponto de vista cardiovascular, eu ainda posso estar enfrentando uma síndrome coronariana aguda, uma dissecção de aorta, apesar de não ser clássico. Pode ser insuficiência cardíaca descompensada, mas não tem tantos comemorativos. Eu posso ter uma disfunção da prótese mitral. Pode ser uma insuficiência cardíaca aguda por uma ruptura dos folhetos da prótese. Pode ser. Pode ser embolia pulmonar? Pode. O importante nesse caso era pensar. O histórico te chamou a atenção, o antecedente chamou a atenção. Mas bom que pensamos em embolia pulmonar. Sempre que pensamos em embolia pulmonar, precisamos fazer o score de Wells, que é a probabilidade clínica do paciente ter embolia pulmonar antes de fazer os testes, e seguir todo o raciocínio. O edema agudo de pulmão, igual ao primeiro, não parece. E está descartado a infecção? É uma senhora com tosse e falta de ar. Eu não descartei que seja pneumonia ou Covid. Concordam comigo? Incluindo da etiologia infecciosa, eu posso estar dentro. O que eu preciso fazer? Tudo aquilo que a gente falou. Mas primeiro, é uma paciente potencialmente grave? É uma idosa com doença cardiovascular, cerebrovascular, já teve AVC, é uma senhora com cirurgia cardíaca, mas ela tem disfunção aguda importante? Não. Ela não está hipoxêmica grave, ela não está hipotensa. Eu vou levar lá para a sala de emergência. Esse caso, eu quis mostrar para vocês, vocês vão estar num hospital, vocês vão pegar essa paciente. Nem todo paciente com histórico grave é um paciente que se apresenta grave, né, no pronto-socorro. Esse paciente aqui, a gente tem que discutir aonde estamos. O ideal é que essa paciente vá para uma sala de emergência. Eu estou pensando em embolia, em insuficiência cardíaca, sim. Mas é igual aquele caso que eu levei rápido para emergência por hipoxemia? Não é. E às vezes você está no SUS, meu amigo. Está tudo lotado. A emergência tem gente saindo pela culatra. Às vezes não cabe. Então, esse caso, eu quis mostrar para vocês como é difícil no dia a dia, pacientes graves e que tem queixas que você não sabe o diagnóstico, o que você vai fazer para ele. Nem todos vão para a sala de emergência. Foi só essa pulga atrás da orelha que eu quis colocar para vocês. Exames iniciais. Mesma coisa, pessoal. Laboratório, eletro, raio-x. E aí vamos discutir ecotomografia ou cateterismo. Perfeito. Vamos lá. Laboratório. Um leucócito um pouquinho aumentado. Com um PCR um pouquinho aumentado. Mas muito para infecção? Não, nem tanto. Creatinina já tocada. Você já vê que é uma paciente não tão boa. Ela já teve AVC, ela tem uma cirurgia cardíaca, ela tem uma creatinina mostrando um clearance provavelmente abaixo de 60, algum grau de doença renal crônica. Do ponto de vista de biomarcadores, uma troponina negativa. Lembra que ela falou que ela está com dispneia há 2 dias. A primeira troponina é negativa. Pelo menos infarto eu já descartei. Pode ser angina instável, mas não me parece tão clássico. Troponina negativa, um BNP alterado, não é um BNP tão alto. Eu não descarto. Eu fico no meio do jogo com esse BNP. E eu já tenho um dedímero alterado. Vocês pensaram em embolia pulmonar. Então, vocês fizeram o score de Wells. Se o score de Wells for baixo, você nem pede dedímero. Agora, se tiver alguma probabilidade moderada ou alta de CETEP, você vai pedir dedímero para te balizar. E esse dedímero veio positivo. Acima de 500 é um dedímero alterado. Então, eu tenho uma paciente com histórico de neoplasia, eu tenho uma paciente com dispneia e taquicardia, e eu tenho uma paciente com dedímero positivo. Não é o único raciocínio, mas que você tem que seguir o raciocínio de embolia pulmonar, você tem. E aqui, nada que chame atenção. Eletrocardiograma. Lembrem, por mais feio que seja o eletro, sigam o raciocínio passo a passo. Eixo, ritmo, frequência, ondas e segmentos. Que eu já quero dar o spoiler para vocês aqui. O que mais me chama atenção nesse eletro é a taquicardia. Esse paciente está com 300, 150, 100, um 120 de frequência cardíaca. A taquicardia é a principal alteração do eletro que a gente vai ver na embolia pulmonar. A mais comum vai ser taquicardia. Mas o que temos nesse eletro também é uma alteração típica de embolia pulmonar, que é o S1T3Q3. O que é o S1T3Q3?
é a presença de onda S em D1. Então, aqui nós temos uma RS. Isso não é tão comum. Em D3, nós temos um Q3, ou seja, presença de onda Q na derivação D3. E uma alteração da onda T, uma onda T invertida em D3. Então, eu tenho S em D1, Q em D3 e T em D3. A famosa S1, Q3, T3. Apesar da mais comum ser taquicardia, essa aqui é mais específica. Não aparece em todos os pacientes. Mas quando aparece, meu amigo, é algum sinal de que o lado direito do coração está sofrendo por uma possível embolia pulmonar. Então, eu tenho várias coisas nesse caso para embolia pulmonar. Só que se você não pensar em embolia, meu amigo, você vai comer bola. Porque você não vai olhar, você não tem a experiência de ficar olhando S1, Q3, T3 em todo mundo. E nem de pensar em dedímero para todo mundo. Por isso que é tão importante a história. A história de neoplasia me irrita bastante com essa dispneia. Embolia tem que estar na tua cabeça. PET dedímero, o eletro, cara, eu tenho muita coisa para embolia aqui. E o raio-x de tórax? O que temos aqui? Pessoal, raio-x é a mesma coisa de eletro, passo a passo. Aqui eu vou ser mais específico. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é uma área cardíaca um pouquinho aumentada. Aqui vocês estão vendo os fios de aço no peito dessa paciente. Então lembra que ela fez uma troca de válvula, ela tem realmente esses fios de aço. O pulmão chama atenção? O que chama atenção desse pulmão? Olha isso aqui. Quem lembra disso aqui? Qual que é o nome? Isso aqui é o sinal da corcova de Hampton. Isso aqui é um sinal de infarto pulmonar. É aquele triângulo com a base aqui e que forma esse triângulo. Isso aqui, sinal de Hampton, é um sinal clássico de embolia pulmonar. Muito raro, vocês não vão ver isso na emergência. Mas lembrar, essa corcova de Hampton, Westermarck, que às vezes é aquela oligoemia, sinal de Pala, que é a turgência da pulmonar, todos são sinais no raio-x de tórax que te levam para diagnóstico de embolia pulmonar. Então, tem história para embolia, probabilidade clínica pré-teste para embolia, dedímero positivo para embolia, eletro positivo para embolia, raio-x de tórax positivo para embolia. Mas, se você não pensou, você vai falar que isso aqui é pneumonia. Se você nem pensou em embolia, você não vai dar diagnóstico. Perfeito? Quero muito chamar atenção para todo o passo a passo que a gente fez, para que chegasse aqui. Eu não precisei de angiotomografia. Só até aqui eu já tenho um diagnóstico muito provável. Qual a principal hipótese diagnóstica? Embolia pulmonar. Aqui eu coloquei grifado, mas era para ser assim. Era para ser rasurado. Perfeito? O que eu ainda fico nesse caso? Pode ser uma IC descompensada? Pode. Não descartei 100%. Mas o principal é embolia pulmonar. Descartei pneumonia e Covid? Não, gente. É uma paciente com dispneia, tosse e alteração no raio-x de tórax. Pode ser que seja, sim, uma parte infecciosa. Eu ainda estou com embolia pulmonar. Eu já fiz exames confirmatórios? Não. Então, eu vou atrás de exames confirmatórios para embolia pulmonar. Eu estou ainda pensando em insuficiência cardíaca e estou pensando em embolia. Eco é importante? Eco é muito importante. E lembrar que é uma paciente com uma prótese mitral. Eu ainda quero saber. E o eco mostrou uma prótese biológica normal. E o que eu vou buscar no eco? Alterações de ventrículo direito. Lembrar, o ventrículo direito ejeta sangue para a circulação pulmonar. Se eu tenho entupimento das artérias, embolia pulmonar, o ventrículo direito vai sofrer para começar a fazer mais força. E o ventrículo direito não tem tanto músculo para fazer força. Ele começa a ter disfunção. Então, esse eco me ajudou muito. Eu tenho uma paciente com ventrículo esquerdo normal, com ventrículo direito normal e com a prótese biológica normal. Me ajuda muito na emergência esse tipo de ecocardiograma para uma paciente tão grave. Está confirmado o TEP? Não. Está descartado o TEP? Não. Qual exame que eu vou precisar? Uma angiotomografia de tórax, protocolo TEP. O dedímero veio positivo? Não confirma. O eletro e o raio-x não confirmam. Eu preciso de um exame confirmatório. Qual vai ser o mais usado? Uma angiotomografia, protocolo TEP. E olha o que mostrou aqui. Aqui é o tronco da artéria pulmonar e aqui é a artéria pulmonar indo para a direita e aqui para a esquerda. Percebam que está tudo clarinho, branquinho aqui, e aqui eu tenho essa parte preta. Meus amigos, isso aqui é um sinal de um trombo gigantesco, que a gente chama de TEP à cavaleira. Esse trombo que pega os dois lados da ramificação da artéria pulmonar. Ou seja, neste caso, eu tenho um baita de um trombo
confirmando o diagnóstico de embolia pulmonar. Perfeito. Diagnóstico e conduta. Qual o diagnóstico eu tenho? Tromboembolismo pulmonar. E como que eu fiz todo o raciocínio clínico? Antes de tudo, eu tenho uma probabilidade clínica pré-teste com score de Wells moderado. O que me chama muito a atenção de score de Wells nesse caso? A taquicardia e o histórico de neoplasia. E a principal hipótese para mim era embolia. Eu não tinha nenhum outro diagnóstico mais provável. Tudo isso pontua no score de Wells para um score moderado de uma probabilidade clínica pré-teste. Uai, se eu tenho um score moderado, eu sigo o raciocínio. Vou pedir dedímero. E o dedímero veio alterado. Quais exames que eu vou pedir para confirmar? O principal na emergência vai ser uma tomografia protocolo TEP, que confirmou essa falha de enchimento nos ramos principais da artéria pulmonar. Encerrou o assunto, diagnóstico feito. Quais exames que eu vou fazer para avaliar o risco desse paciente? Se é um TEP de baixo risco ou se é um TEP de alto risco? A alteração de biomarcadores cardíacos chamou muito atenção para um TEP de mais alto risco. Então, BNP e troponina alteradas, se você tiver um TEP com alteração de BNP e troponina, quer dizer que você já está tendo repercussão importante. Nesse caso, a troponina era negativa e o BNP não era tão alto. Então, nem tanto. E você também vai pedir o ecocardiograma. Se tiver alteração de ventrículo direito, quer dizer que aquele TEP já está tendo uma baita repercussão. Além de simplesmente um eco e biomarcadores cardíacos, a gente pode fazer um score de PESE para avaliar o prognóstico. Então, queria depois que todos fossem ver isso também. Esse score utiliza algumas variáveis, incluindo biomarcadores e ecocardiograma, e esse PESE não mostrou que estamos frente a um TEP de alto risco. Então, esse aqui é um score pós-diagnóstico, esse aqui é um score pré-diagnóstico. Perfeito. O que você vai fazer com esse paciente? Meu amigo, é uma paciente idosa, com AVC, com cirurgia cardíaca, com neoplasia, com TEP, é UTI. Você não vai mandar ela para casa, não vai mandar ela para a enfermaria. Ela tem que ir para UTI. Qual o tratamento de TEP? Suporte hemodinâmico. Esse paciente teve hipotensão? Não. Ela não chega a hipotência no pronto-socorro, pressão normal. Então, ela não teve um TEP maciço com instabilidade hemodinâmica. Então, eu não tenho indicação de trombólise nesse TEP. Quando o paciente tem um diagnóstico de TEP e ele apresenta instabilidade hemodinâmica, eu chamo de TEP maciço. E para tentar salvar o paciente, eu faço trombólise assim como eu faço no infarto, assim como eu faço no AVC, TEP com instabilidade hemodinâmica, eu trombolizo o paciente para dissolver esse trombo. Vou oxigenar o paciente, caso ele precise de suporte, e vou anticoagular esse paciente. Nesse caso específico, eu vou usar heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada. Não há nada mais brilhante, grosso modo, para discutir sobre embolia pulmonar. Esse slide aqui tem bastante informação. Se vocês pegaram essas informações, vai ser muito bom para depois estudarem ainda mais embolia pulmonar. Perfeito? Bom caso? Vamos para o último, e eu vou tentar ser breve, porque eu já estou passando do tempo. Caso clínico 5. Outra avó, 70 anos, piora da dispneia de base há 4 dias. O paciente evolui com piora de dispneia de base, de classe funcional 2, aos grandes esforços, para a classe funcional 4, dispneia em repouso, há 4 dias. Então, eu já estou dizendo que é uma senhora que tem falta de ar e que essa falta de ar piorou. E, além disso, ela refere ortopneia, ela tem falta de ar quando ela deita em decúbito zero, ela tem dispneia paroxística noturna, ou seja, ela acorda à noite com falta de ar por congestão pulmonar, piorou o edema de membros inferiores e, além disso, ela está com tosse e hiporexia. Ela está mal. Antecedentes dela. Ela tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida porque ela tem Chagas. Então, ela já acompanha no cardiologista por Chagas. E, além disso, dislipidemia. E na medicação que ela usa todo dia, eu já percebo que ela realmente tem um tratamento para insuficiência cardíaca. Losartana, carvedilol, espironolactona, furosemida, tudo tratamento para insuficiência cardíaca. Perfeito. Exame físico. Regular em estado geral, já não é uma paciente Brastemp que chegou lá. Turgência jugular presente, sinais de congestão, exame neurológico normal, presença de B3 no exame físico, ritmo de galope, paciente taquicárdica, isso aqui sugerindo congestão. Eu tenho uma pressão bem mequetrefe, 9/6, paciente com estertores bilaterais em bases, paciente saturando 91% em ar ambiente, ou seja, hipoxêmica e taquipneica, paciente com borda hepática palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito, ou seja, hepatomegalia,
paciente com tempo de enchimento capilar maior que 4 segundos, ou seja, paciente mal perfundida, paciente com edema de membros inferiores. Meu amigo, é um caso muito rico. O que vocês acham que é? Vamos responder a enquete. Senhora Amália? Vamos lá, pessoal. Último caso clínico. Valendo o tempo. Podem entrar no Kahoot e mandar a resposta. O PIN do Kahoot está na tela, pessoal. Para quem ainda não entrou, corre que ainda dá tempo. Últimos segundos. Tempo encerrado, pessoal. Olha só, quase unânime e C descompensada. Perfeito, muito bom. Quer dizer que eu induzi todo mundo muito bem, todos compraram, entenderam muito bem o quadro. Percebam a grande diferença entre esse quadro e os outros. Claro que esse quadro foi típico, foi mais clássico, mas são esses os comemorativos que a gente tem que buscar quando a gente for pensar em insuficiência cardíaca. Pode ser dos outros também, mas lembrem que vocês têm que responder todas essas respostas que respondemos aqui. Congestão pulmonar, congestão sistêmica, ritmo de galope, hepatomegalia, história de insuficiência cardíaca, medicação de insuficiência cardíaca. Perfeito? Podemos ter tudo isso? Podemos. Pode ser uma síndrome coronariana aguda, pode sim ser dissecção de aorta, eu posso sim ter uma pneumonia associada, eu posso sim ter uma embolia pulmonar. Eu ainda não finalizei o diagnóstico. Eu estou só na história e exame físico. Tenho que abrir a minha cabeça. Mas se eu fosse escolher uma para seguir o raciocínio, eu concordo com todos vocês, eu seguiria na insuficiência cardíaca descompensada. Qual a conduta inicial? Paciente é grave, meus amigos, idosa, com doença cardiovascular, tem chagas, ela tem desconforto respiratório, ela tem alguma disfunção orgânica importante? Tem, ela está hipoxêmica, satura 91, ela está hipotensa, mal perfundida. Meu amigo, sala de emergência. Por favor, não deixe essa senhorinha na cadeira. Todo mundo que se move ganha move. Ela vai para a emergência para ficar monitorizada, oxigenar acima de 90, abaixo de 94 ganha oxigênio e ela vai ganhar um acesso venoso periférico. Qual a principal hipótese diagnóstica? Concordo com vocês. Uma insuficiência cardíaca descompensada. Até que se prove o contrário, esse é o meu diagnóstico. Sempre que eu tiver uma insuficiência cardíaca, eu tenho que responder 2 perguntas imediatas. Não se esqueçam disso. Uma, qual é o perfil clínico hemodinâmico desse paciente? Ele está quente, seco? Está quente, frio? Está frio e úmido? Lembram de tudo isso? Qual é o perfil dessa paciente? O que o frio quer dizer é da perfusão. Ela está bem perfundida ou mal perfundida? Ela está mal perfundida. Tempo de enchimento capilar mais do que 4 segundos. Quais outros critérios clínicos eu poderia avaliar? Má perfusão. Paciente com rebaixamento do nível de consciência por hipoperfusão cerebral. Então, não chega sangue na periferia, não chega sangue no cérebro, e um outro sinal clássico é a oligúria. Esses 3 eu vou buscar. Perfeito? E esse paciente está úmido, quer dizer que ele está congesto ou não congesto? Essa paciente está muito congesta. Então, ela está úmida. Então, eu tenho um paciente congesto e mal perfundido. O meu perfil clínico hemodinâmico seria um perfil C. E eu vou ter todas as condutas baseadas nisso. Mas, além de responder essa pergunta, gente, temos que pensar uma coisa clássica. Por que essa moça está descompensada? Não adianta só dar diagnóstico de C. Eu tenho que ir atrás do porquê que ela descompensou a insuficiência cardíaca.
Qual é a principal causa de descompensação de insuficiência cardíaca na emergência? Gente, má aderência medicamentosa, dieta hipersódica e o paciente hipervolêmico porque ingere excesso de água. Esse é o principal. Má aderência ao medicamento e às orientações do médico. Mais de 60% dos casos é isso. É uma insuficiência cardíaca que está bonitinha, o paciente não faz nada direito e vai descompensando. Entretanto, os outros dois mais comuns vão ser a síndrome coronariana aguda, é uma paciente que está bem quieta e que um infarto vai descompensar tudo e nem sempre vai ser um infarto clássico, ou seja, tem que fazer todo o raciocínio para você descartar, e também infecção de urina, infecção pulmonar, infecção de pele como erisipela, todos esses tipos de infecção vão desencadear uma piora da insuficiência cardíaca. Então, é importante que a gente descarte tudo isso aqui. Ela tem uma IC descompensada, mas eu tenho que manter a investigação para identificar a etiologia. Isso é muito importante quando a gente fala de IC descompensada. Então, esse não era um caso difícil para o diagnóstico, mas eu não quero que vocês esqueçam desse raciocínio de definição do perfil clínico hemodinâmico e de definição de etiologia. Vou pedir a mesma coisa, laboratório eletro e raio-x para todo mundo. Eco, tomo, angiotomo e CAT, a depender da evolução do meu diagnóstico. Laboratório, o que me chama muito a atenção, já uma anemia, 9,8 de hemoglobina, me chama muito a atenção uma creatinina de 1,8, ou seja, essa paciente pode estar frente a uma doença renal crônica agudizada ou uma insuficiência renal aguda. Isso me corrobora o diagnóstico de IC descompensado. Eu não falei de oligúria, além de diminuição de débito urinário, o paciente pode ter pior de função renal. E olha uma coisa que me chama a atenção, sódio baixo, hiponatremia. Hiponatremia é um mau prognóstico na insuficiência cardíaca descompensada. Mostra que é uma paciente sempre mais congesta, diluída, sódio baixo. Isso é um sinal de gravidade. O que temos de biomarcadores? Uma troponina negativa, não me chama tanto atenção para síndrome coronariana aguda, mas eu tenho que pedir. Dímero D, não necessariamente eu vou pedir para todos os casos, nesse caso podia me ajudar. Está um pouquinho alterado, mas lembrar que em idosos a gente considera na casa da idade. Então, paciente com 70 anos, o corte seria 700. Paciente com 80, o corte seria 800. O dela não é um dedímero que me chama tanto atenção, mas é um BNP muito alto. Se você tinha dúvida se era insuficiência cardíaca ou não, meu amigo, 2.500 de BNP é um BNP bem alterado. E eu já tenho uma acidose metabólica com lactato alto, que corrobora a má perfusão dessa paciente. Eu realmente estou num perfil clínico C. Tá claro? Então, BNP alterado, eu descartei síndrome coronariana aguda a princípio, eu tenho uma insuficiência renal associada, eu tenho realmente uma paciente grave, mal perfundida, bastante coisa me chama atenção. O eletro, para descartar tudo e para finalizar, eu já tenho uma alteração elétrica importante nesse coração, é um ritmo sinusal, mas eu já tenho um bloqueio de ramo esquerdo, é um QS em V1, ausência de Q em V6, eu tenho um QRS maior de 120 milissegundos, eu tenho tudo para ter um bloqueio de ramo esquerdo, e além disso eu tenho um bloqueio divisional antero-superior, com eixo desviado para a esquerda, com S de D3 maior que S de D2. Então eu tenho um BRE com BDAS, ou seja, um coração realmente destruído. Mas não é um eletro que me dá diagnóstico agudo, é um diagnóstico crônico, perfeito? Raio-X dessa moça, meu amigo, baita coração e baita sinal de congestão. É uma baita insuficiência cardíaca. O hilo pulmonar bastante túrgido, cefalização de trama, congestão pulmonar. E falei para vocês, ecocardiograma cada vez mais importante na emergência. E o que nós temos? A confirmação de que é uma paciente com fração de ejeção de 29%. É uma paciente com disfunção ventricular. Corrobora tudo o que falamos. Mas não é um eco que me trouxe nada novo. Ela me trouxe exames antigos e me mostrou que era um eco igual. Eu só confirmei. Mas não há sinais de infarto novo, não há sinais de valvopatia grave. Mas na emergência eu confirmei que eu tenho um eco com a fração de ejeção de 29. Tenho o suficiente para internar essa paciente na UTI com IC descompensada? Tenho. Tenho sim. E qual é a principal causa? Provavelmente má aderência medicamentosa, dieta hipersódica e excesso de água. Esse vai ser o grande diagnóstico na maioria. Me falta eu ter certeza que eu não tenho infecção pulmonar, me falta um exame de urina, me faltou um exame mais detalhado para infecção de pele. Mas, lembrar, mais comumente é a má aderência medicamentosa. Perfeito? Então, aqui, como eu falei para vocês. E a conduta? Meu amigo, UTI é uma paciente grave. O que você vai fazer na insuficiência cardíaca descompensada? Suporte hemodinâmico. Ela está um perfil C, ela está congesta
e mal perfundida. O que você vai fazer para congestão? Diureticoterapia. Pelo menos 1 miligrama por quilo de peso na emergência, você vai fazer furosemida, dose alta. Você vai melhorar a congestão dela. Pela lei de Frank-Starling, quanto mais congestão, mais sangue tem, mais distende, pior bate o coração. Frank-Starling, quanto maior a distensão, maior a contração. Entretanto, quem tem um coração ruim, quanto mais distende, pior bate. Se você diminuir a congestão dessa paciente, você melhora a função cardíaca dela. E essa paciente, meu amigo, está mal perfundida, com piora de função renal, acidose metabólica. Ela vai precisar, pelo menos, de uma ajuda de um inotrópico, geralmente a dobutamina. E caso ela esteja hipotensa, até o uso de vasopressores, por exemplo, a noradrenalina. Em casos específicos de ser descompensada, que não seria esse, a gente vai avaliar o uso de vasodilatadores. Perfeito? Lembrar, pacientes que evoluem pior ainda, se não tiver adequação com suporte hemodinâmico com remédio, até um suporte circulatório mecânico pode estar indicado para essa paciente se ela estiver degringolando, como balão intraórtico. Perfeito? Não se esqueçam de manter a investigação da parte etiológica. Às vezes você está tratando, mas você já não está resolvendo o que desencadeou a piora desse paciente. E lembrem do suporte avançado de vida de insuficiência cardíaca, o SAVIC. A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz o treinamento do SAVIC. E o que o SAVIC fala para a gente? Do ABCDEFGH, que é tudo que você tem que pensar no paciente com IC descompensado. Então, todo paciente com IC descompensado na emergência, lembrem desse ABCDEFGH. A é avaliação clínica hemodinâmica. Perfil C. B, garanta uma boa oxigenação e ventilação desse paciente, seja com oxigênio, ventilação não invasiva. Circulação e volemia. Aqui é o suporte circulatório com dobutamina ou nora, ou se o paciente estiver seco, com volume. Lembra de dar diurético para esse paciente se ele merecer 1 miligrama por quilo em bolos, como eu falei. Não se esqueçam de fazer um eletro. Você tem que diagnosticar uma síndrome coronariana aguda, desencadeando uma IC descompensada, uma fibrilação atrial de alta resposta, desencadeando uma IC descompensada. Avalie a frequência cardíaca. Esse paciente, por muitas vezes, merece algum beta-bloqueador ou merece um marca-passo, algo elétrico que esteja descompensando a parte cardíaca geral. Garanta a não suspensão de drogas. Na prescrição desse paciente, você tem que entender se você vai manter losartana, manter carvedilol, manter espironolactona. Reveja bem o que você precisa ou não suspender. E lembrem de heparina. É um paciente com alto grau, alta chance de tromboembolismo venoso. E aqui vai merecer uma profilaxia de TVP e TEV. Não podemos esquecer disso na prescrição desse paciente. Então, esse ABCDFGH ajuda muito o raciocínio na IC descompensada. E aqui, só para lembrar para vocês, é o perfil clínico hemodinâmico da insuficiência cardíaca, perfil A, B, L ou C, tudo isso aqui baseado em sinais de má perfusão e sinais de congestão. Isso aqui era só para relembrar um pouquinho. Perfeito, pessoal? Aqui é uma foto quando eu era aluno. Eu já mostrei essa foto aqui quando eu estava no curso de eletrocardiograma, quando eu dei aula. É um prazer, eu que participava dos cursos e dos congressos da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia, desde lá de trás, quando eu era presidente da minha liga. Hoje é um prazer estar aqui com vocês apresentando essa aula no pré-congresso. Queria mais uma vez agradecer a todos pelo convite. Estou à disposição para responder dúvidas e à disposição de vocês para outros congressos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Lucas. Foi uma excelente aula, tivemos vários elogios. Realmente uma aula incrível. Toda vez que está conosco aqui, é sempre uma excelente aula. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço, Murilo. Obrigado a todos mais uma vez. Estou à disposição de vocês. Obrigado mesmo. Bom congresso a todos. Obrigado. A gente não tem nenhuma dúvida ainda, mas de qualquer forma, como a gente já está com o tempo bem esticado, a gente vai ter que pular essa parte agora, tá bem? A gente vai ter um sorteio agora. Eu convido a Raira aí para apresentar o sorteio. Olá, gente, sou a Raira. A gente vai dar início ao primeiro sorteio do dia. O primeiro sorteio é da MedCoach. Vamos sortear, então, 2 acessos ao MedRevisa. O MedRevisa é um software de multiplataforma da MedCoach, em que ele torna o processo de preparação para as provas de residência médica mais fácil e mais assertivo. Essa ferramenta, ela ajuda a diagnosticar o conhecimento, definir um planejamento de estudos para as provas de residência médica com clareza e treinar questões de mais de 80 bancos diferentes. Eles possuem a maior taxa de aprovação de médicos em prova de residência do mercado,
com 87% de aprovação. Lembrando que para ser o ganhador é obrigatório ser da área médica. Agora o Arthur vai projetar para a gente o sorteio. Bom, pessoal, agora eu vou projetar aqui para vocês o sorteio, tá? De 2 acessos de 60 dias do MedCoach, né? Para você que está se preparando aí para a residência médica. Vitor, tu que está aí começando o internato agora, né? Excelente, né? Maravilhoso. Tem que estudar, galera. Sabadão aí, vamos junto nessa. E aí, o ganhador, então, pode estar entrando em contato com a gente via direct lá no nosso congresso, no Insta do nosso congresso, tá bom? Ok, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, eu vou sortear 2 nomes, tá? Dentre os da lista. Tá, vamos lá. Então, João Vitor Barcelo Martins Marques e Mariane Veigas Peps. Entre em contato lá no Instagram do Congresso, tá? E que a gente vai encaminhar vocês, tá bem? Parabéns, pessoal. Parabéns, gente. Pessoal, gostaria de dar um aviso para vocês que lá no nosso Instagram do Congresso tá rolando um sorteio. Lá tem as regrinhas para compartilhar e marcar os amigos no comentário da foto oficial. Vocês estão concorrendo lá a 2 e-books da SBLC com Ateneu, das nossas publicações novas que estão saindo agora, estão no pré-lançamento. E vou mostrar para vocês rapidinho a capa para vocês irem lá e acharem no nosso Instagram. Pessoal, conseguimos esse livro. Tão feliz. Vai ser cardio-oncologia e cardiologia, mas diabetes. Vai ser muito legal, gente. Dá uma olhadinha. Fizemos especialmente para vocês, tá? Bem, encerramos.
Agora nós continuamos nossa programação no próximo link, pessoal. Vocês receberam no e-mail todos os links de hoje do pré-evento. Então, vão lá no link do projeto da SPC Vai à Escola, que às 10 horas em ponto a gente vai começar por lá, certo? Então, dá tempo de vocês irem trocando o link. Muito obrigada a todos e nos vemos lá daqui a pouquinho.